Por séculos a gente aprendeu na escola que a Amazônia era uma floresta virgem, praticamente intocada, habitada só por pequenas tribos nômades. A história oficial dizia que não existiram grandes civilizações por lá. Afinal, o solo era pobre, o clima hostil e a floresta impenetrável. Mas nos últimos anos, essa história começou a ruir. E o que está surgindo no lugar dela é algo que muda tudo o que pensávamos saber sobre o passado do Brasil. Imagine o seguinte: cientistas sobrevoando a floresta, mas em vez de câmeras, eles usam uma tecnologia chamada LIDAR. São raios laser invisíveis que atravessam a densa vegetação e mapeiam o solo escondido lá embaixo. E o que eles encontraram não foi apenas uma cidade perdida. Foram dezenas, talvez centenas. Em 2022, uma equipe internacional revelou uma rede impressionante de assentamentos bem no coração do Brasil, Bolívia e Equador. Não eram aldeias simples. Eram cidades com estradas retas, conectando vilarejos, plataformas cerimoniais perfeitamente circulares, canais de irrigação e geóglifos gigantescos desenhados na terra. Tudo isso construído por povos que dominavam a engenharia, a astronomia e a agricultura em uma escala gigantesca, muito antes dos europeus chegarem aqui. Isso vira o jogo. Porque se a Amazônia abrigava milhões de pessoas em sociedades complexas e organizadas, então a nossa visão da história pré-colombiana está completamente errada. Este não era um continente vazio esperando para ser descoberto. Era um mundo sofisticado que foi literalmente apagado do mapa. E não pela natureza, mas pela colonização. E aqui a história fica ainda mais inquietante. Essas cidades não desapareceram por acaso. Elas foram, de certa forma, escondidas. Quando os primeiros colonizadores chegaram, trouxeram doenças que dizimaram até 95% da população indígena. Os poucos sobreviventes fugiram para o interior da mata, abandonaram suas casas, suas praças e deixaram a floresta crescer sobre suas ruas. Em poucas gerações, o que era civilização virou lenda. E depois, só silêncio. Mas as provas estão lá, debaixo da terra. Arqueólogos já encontraram a famosa Terra Preta de Índio, um solo super fértil, criado artificialmente por esses povos, capaz de sustentar plantações por séculos. Encontraram cerâmicas com padrões geométricos complexos. E agora, com o LIDAR, estamos vendo o quadro completo, uma paisagem que foi inteiramente moldada pela mão humana. O mais chocante é que algumas dessas estruturas estão muito perto de nós, a menos de 100 quilômetros de cidades modernas. Perto de Santarém, no Pará, identificaram um complexo com mais de 80 assentamentos interligados. No Mato Grosso, outro sítio revela uma cidade planejada para abrigar mais de 10.000 pessoas. 10.000! Algo que até ontem a gente achava impossível na Amazônia antiga. Você pode pensar, ok, legal, mas o que isso muda na minha vida? Muda tudo, porque se a gente reconhece que a Amazônia não era um deserto verde, mas um jardim cultivado por civilizações avançadas, ela deixa de ser apenas um recurso a ser explorado e se torna um patrimônio cultural vivo. E os povos indígenas de hoje não são remanescentes isolados, mas os herdeiros diretos dessas grandes sociedades. E existe um risco enorme e urgente. Enquanto os cientistas correm para mapear esses locais, o garimpo ilegal, o desmatamento e a expansão agrícola estão destruindo tudo. Imagens de satélite de 2023 mostraram que mais de 30% dos sítios recém-descobertos já estão sob ameaça imediata. Estamos literalmente apagando pistas da nossa própria história antes mesmo de conseguir lê-las. Você talvez nunca veja essas cidades com seus próprios olhos, mas elas estão lá, sob as árvores, sob o silêncio e sob o mito de que a Amazônia era um grande vazio. Cada nova descoberta nos força a fazer uma pergunta desconfortável.
Quantas outras verdades sobre o nosso passado a gente ainda está ignorando? Se este vídeo abriu sua mente sobre a história do Brasil, inscreva-se no canal e ative as notificações. Nas próximas semanas, vamos mergulhar nos mapas secretos que podem conectar essas cidades perdidas a antigas lendas indígenas e a uma teoria ainda mais ousada, a de que a Amazônia não foi apenas habitada, ela foi projetada. Obrigado por assistir e até a próxima.